Olá você! É possível começar pelas questões mais fáceis ou pelas mais difíceis? O que fazer na hora da resolução de uma prova? Sim, Universidade Estadual de Londrina, Universidade Estadual de Maringá, Universidade Estadual de Ponta Grossa, Universidade Federal do Paraná, Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Todas elas exigindo questões de múltipla escolha. E a indagação é simples. Por onde começo? Ora, cá para nós, comece com muita tranquilidade. Esse é o pressuposto. Sim, faça uma leitura e, é claro, baseie a sua forma de fazer a prova naquilo que você tem maior aptidão, pois é mais agradável, inclusive, começarmos por aquelas questões que são mais acessíveis. Elas, inclusive, lhe darão um certo conforto para realizar as tarefas mais difíceis. De qualquer forma, o estudo é vosso, mas o importante, e essa é a palavra do Projeto Eureka como sugestão, é fazer a melhor prova possível e jamais deixar qualquer questão sem resposta. Olá pessoal, mais uma vez estamos juntos com a bela língua portuguesa. Hoje falaremos daquele sentido figurado que acabou se oficializando na sociedade, todos utilizam alho. É um sentido figurado, alho não tem dente, mas todos utilizam por não haver um termo mais apropriado para isso. Dá uma olhadinha na figura, entrando num barco, estão embarcando. Embarcar quer dizer entrar em um barco. Dá uma olhadinha na segunda figura. O que elas estão fazendo? Entrando e por todos por não haver um termo mais apropriado. Isto é catacrese. Ironia. O que é ironia? Ironia é falar o contrário do que se pensa. Que beleza, Montes Claros! Como cresceu Montes Claros! Quanta indústria em Montes Claros! Montes Claros, Rio de Janeiro, que já tem 5 favelas por enquanto, e mais promete. Perceba a ironia de Carlos Drummond. O que é que já tem 5 favelas e mais promete? Ou seja, falou o contrário do que pensa, com a intenção de criticar a cidade. Mais um aspecto irônico, irônica, depreciativa, mostrando que o mundo é exatamente. Prosopopeia é a atribuição de características humanas a seres que não são humanos. Por exemplo, as paredes ouvem. É uma característica humana, um ser que não é humano. Veja na telinha. Ocorre, neste caso, a prosopopeia, pois é atribuída uma forma humana, uma característica humana a um ser que não é humano, ou seja, a morte. O outro nome dado à prosopopeia é personificação. O outro desenho é o Bob Esponja. Esse é o símbolo máximo da prosopopeia. Quase todas as características humanas atribuídas a uma esponja. A esponja fala, a esponja vê, a esponja tem braços, pernas, se mexe. Prosopopeia ou personificação. Sinestesia. Sinestesia é a figura de estilo em que se mesclam os sentidos humanos. Visão, audição, olfato, paladar e tato. Por exemplo, o barulho vermelho das armas assombrava a cidade. O barulho é perceptível pela audição, vermelho perceptível pela visão. Esta fusão dos sentidos humanos, formando o sentido figurado, recebe o nome de sinestesia. Veja um poema de Ferreira Goulart. Bicho urbano. Se disser que prefiro morar em Pirapemas ou em outra qualquer pequena cidade do país, estou mentindo. Ainda que lá se possa de manhã lavar o rosto no orvalho e o pão preserve aquele branco sabor de alvorada. No trecho, e o pão preserve aquele branco sabor de alvorada. Perceba o sentido figurado branco, sabor. O branco é perceptível pela visão, sabor perceptível pelo paladar. Esta fusão entre os sentidos humanos se chama sinestesia. Eufemismo é um recurso de que dispomos para suavizar uma ideia agressiva, para amenizar uma ideia brutal ou às vezes
grosseira. Dá uma olhadinha no exemplo. O interrogado está faltando com a verdade. Note que faltar com a verdade é uma maneira mais suave, mais amena de falar que o interrogado está mentindo. Veja outro exemplo. Você não foi feliz nos exames. Com certeza, uma maneira mais amena de dar o comunicado de que você reprovou. Este recurso se chama eufemismo. Vamos dar um pequeno intervalo, já voltamos com as figuras de linguagem.